Vamos falar agora na aula número 5, que são as dimensões. A primeira dimensão, comprimento. Exemplo de seres desta dimensão: minhocas, lesmas, caracóis, insetos, etc. Característica do aparato cognitivo são as sensações. Segunda dimensão, largura. Exemplo: cachorro, gato, cavalo, gado, etc. Característica do aparato cognitivo, sensações e percepções. Terceira dimensão, altura. Exemplo: humanos. Característica do aparato cognitivo são as sensações, percepções e conceitos. Este é o mundo tridimensional tal qual o conhecemos. Temos que dizer que o homem moderno se tornou um especialista nos mecanismos da terceira dimensão, nada sabendo sobre as demais dimensões além desta, pois deixou-se limitar por ela. Essa é a dimensão das coisas, como dizem algumas pessoas, materiais. Trata-se do nosso conhecimento, aliás, do mundo, conhecido mundo físico ou celular, tal qual o percebemos. Quarta dimensão é o tempo. O mundo tetradimensional é também designado por mundo etérico, ou mundo vital. Ele se divide em dois polos: o inferior, onde trafegam as bruxas e os angões, e o superior, onde há templos da loja branca, templos dos elementais da natureza. Lá é onde podemos encontrar os devas e os anjos da vida e etc. Na quarta dimensão, ainda que pareça surpreendente, existem humanidades inteiras. São os povos Jinas, que ali mantêm seus corpos físicos e vivem a sua evolução. Este é o lugar ao qual foi dado o nome de Éden. Esses são os paraísos Jinas. A quarta dimensão é a dimensão da visão espacial. O discípulo que quiser comprovar a existência dessa dimensão deve aprender a fazer as práticas Jinas que ensinaremos no decorrer do curso. Com elas aprenderão a colocar seus corpos na curvatura do universo, do hiperespaço, cuja existência foi comprovada por Einstein, ocasião em que, aproveitando o poder maravilhoso do subconsciente, vencerão leis como o da gravidade e voarão pela quarta dimensão com seus corpos físicos. Assim têm feito tantos os sábios quanto os tenebrosos através dos séculos. O dito popular fala que as bruxas pegam suas vassouras e voam pelos ares. Assim não é, mas o fazem sem a necessidade das vassouras. Na verdade, elas se utilizam de práticas esquerdas para lograr colocar seus corpos na quarta coordenada. Também se fala muito da levitação hindu e do voo dos sábios chineses e tibetanos, bem como das elevações do gnóstico Francisco de Assis. Jesus, o Cristo, quando andou sobre as águas, estava com seu corpo físico na quarta coordenada, e etc. Aqueles que queiram conhecer as dimensões superiores à tridimensional devem vencer a si mesmos inevitavelmente, devem vencer o mundo dos intrincados valores internos, da conceituação. Os três fatores de revolução da consciência, ou seja, a decapitação dos defeitos psicológicos, o sacrifício pela humanidade e o nascimento interior, possibilitam ao discípulo a liberdade autêntica, bem como a regeneração de todas as faculdades transcendentais perdidas, inclusive esta de colocar o corpo físico na quarta coordenada. Quinta dimensão, a eternidade. Esta dimensão, assim como acontece com as demais, está mais além das suas antecedentes, ou seja, a quinta dimensão está mais além do tempo. Temos que elucidar neste momento de que está uma dimensão inferior, não percebe as superiores. É assim, pois, que o animal, embora nos veja, não compreende a conceituação humana, e os humanos, engarrafados em seus conceitos, não percebem e não compreendem as dimensões além do mundo conceitual. Foi por esse motivo que os de sua época não compreenderam a consciência desperta de Jesus, o Cristo. Na quinta dimensão estão tanto o mundo astral quanto o mundo mental. Falando sobre dimensões da natureza, tenhamos sempre essa máxima em mente.
Todas as dimensões se penetram e se compenetram sem se confundirem. Da mesma maneira que a natureza se polariza na quarta dimensão, na quinta isso também ocorre. Assim temos que a quinta dimensão é subdividida em dois polos, o polo positivo e o negativo. No astral inferior, polo negativo do mundo astral, se encontra o limbo, muito mencionado pelas religiões em geral, que é a região dos vivos mortos, ou seja, este é o lugar onde os mortos inconscientes aguardam uma nova oportunidade de retornarem a um novo corpo físico. Também encontramos no astral inferior o mundo dos sonhos. Todos nós que sonhamos, ou seja, que fantasiamos subjetivamente, adentramos inconscientemente nesta região. Todos os homens despertos, ou seja, aqueles que controlam seus pensamentos e sentimentos, aqueles que construíram seus corpos astral e mental de fogo e, consequentemente, não são dados às fantasias, ou seja, que não sonham, adentram nos momentos do sono conscientemente a quinta dimensão superior, tal qual expusemos na lição 3. Temos que esclarecer aqui neste instante que há muita diferença entre criar conscientemente, ou seja, visualizar algo conscientemente, projetar algo que é justo e sábio se levar a cabo, e o nosso velho e constante sonhar acordado, sonhar dormindo, sonhar inconscientemente, semiconsciente, fantasiosamente. Na quinta dimensão, de um modo geral, existem templos da Loja Branca e da Loja Negra. Para infortúnio de toda a humanidade, os templos da Loja Negra podem existir até o mundo mental. É precisamente aí, no mundo mental inferior, onde são encontrados os mais terríveis magos negros, os demônios mais perversos e perigosos que há. Muitos deles se fazem passar por bonzinhos, mas mantêm o real intuito de desviar sutilmente os bons filhos do caminho ao Senhor. A sexta e sétima dimensões são inteiramente inacessíveis aos perversos. No astral superior encontramos os templos da Loja Branca, como por exemplo a Santa Igreja Gnóstica, o Tribunal da Justiça Divina, os templos siderais e etc. Por aqui circulam os mestres, anjos, arcanjos, hierarquias e etc. No astral superior, consultamos o nosso livro da vida, onde estão anotados os nossos karmas e dharmas. No astral superior, nos inteiramos do nosso avanço espiritual, em qual grau estamos, quantas serpentes levantamos e etc. Restou-nos falar sobre o mundo mental superior, também chamado de Devachan, região de grande felicidade, onde se encontram incontáveis templos da Loja Branca. Esse é o tão mencionado Nirvana. Existe uma prática muito interessante que é para se desdobrar do astral para o mundo mental. Ensinaremos a técnica do desdobramento mental em um momento oportuno. Sexta dimensão, mundos eletrônicos. Aqui há tão somente um fogo de natureza espiritual. Até a quinta dimensão as coisas tinham formas aproximadas às existentes aqui no mundo físico. Por exemplo, quem logre desdobrar-se em astral conscientemente verá as coisas ali muito semelhantes às que existem no mundo físico. Já na sexta dimensão, no entanto, as formas mentais não existem mais. A sexta dimensão é o céu das religiões. Este é o mundo causal, a morada da alma, mundo das causas naturais. Também na sexta dimensão encontra-se o mundo búdico, o mundo intuicional. A sexta dimensão é acessível à alma através da prática da meditação. A meditação faz com que o praticante entre em êxtase, isto é, que ele supere os afetos, a mente e, obviamente, o corpo físico, vindo adentrar a sexta dimensão. A prática da meditação nada mais é do que um meio para a alma, pequena percentagem de extrema existência livre que temos, escapar dos grilhões dos egos da mente e chegar ao seu próprio mundo. Quando o praticante libera a sua essência à sexta dimensão, essa pequena porcentagem desperta consciência. Sétima dimensão, dimensão zero,
Dimensão zero, morada do íntimo, é onde mora os íntimos de todos os seres humanos, o absoluto. Recapitulando, as 7 dimensões: comprimento, largura e altura, tempo, hiperespaço, superior, elementais da natureza, gnômenos, salamandras, fadas, anjos da vida, devas, dominando o sono e as forças do subconsciente, conforme nos ensinam as práticas jíneas. Aprendemos a colocar o corpo na curvatura do universo. Quinta dimensão, a eternidade, que é o mundo astral. Tem inferior limbo e superior templo das lojas brancas. Tem um mundo mental inferior, onde existem demônios perigosíssimos, e superior, templos da loja branca. Existe o desdobramento astral e o desdobramento mental. Sexta dimensão, mundos eletrônicos, fogo de natureza espiritual. Sétima dimensão, zero, morada do Pai, que está em secreto.